Salve a igreja com a paz do Senhor. É uma bênção estarmos aqui na presença do Senhor nessa noite para louvar ao Deus Santo, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. É um privilégio estarmos aqui, é uma honra. Confesso aos irmãos que dá um frio na barriga quando a gente sobe aqui. Sou aí um presbítero em treinamento. Vocês não estão vendo o crachá aqui, mas ele está no meu peito, tá? Tá o tempo todo, eu estou em treinamento ainda e peço desculpas caso tenha alguma falha, porque a perna treme, dá dor de barriga, acontece um monte de coisa quando a gente sabe que virar aqui. Me sinto aí como Timóteo quando eu vejo os pastores aqui, né? Se tivesse que pregar diante de Paulo, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é que fala no coração dos irmãos. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra fala primeiramente comigo, né? Quando a gente está estudando o texto, é algo que o Senhor tem primeiro para a vida da gente, e depois para a igreja. Então, com certeza, o texto aqui falou comigo. Fiquei o mês inteiro aí orando, pensando no que o Senhor tem para a igreja. E eu louvo ao Senhor porque os louvores aqui cantados e a palavra responsiva que a pastora Santina leu aqui, ela falou uma parte daquilo que o Senhor falou no meu coração. Quando ela citou a palavra integridade, ela citou aí algo que está dentro do contexto que nós falaremos. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé para nós reverência ao Deus da palavra, que nós façamos a leitura aí da palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 12. Amém? O texto diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e quer ter dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor contra os que fazem males. Amém? A igreja pode tomar assento. Esse texto, ele é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, foi direcionada a uma igreja que estava dispersa na Ásia, hoje numa região conhecida como a Turquia, mais ou menos no ano 64 depois de Cristo, uma igreja que ainda estava sofria os reflexos ainda da dispersão que foi trazida a Israel por volta do ano 722 aí, antes de Cristo ainda, quando os assírios levaram o povo cativo. E esse povo ainda não habitou não tinha ainda habitado a terra prometida, estava disperso, e era um povo que havia prenúncios de perseguição. O texto não fala de uma perseguição oficial, como foi trazida aí por Nero no ano 68, mas ele fala de um prenúncio de perseguição, E Pedro escreve a esse povo que estava sob perseguição, a fim de encorajá-los para que eles permanecessem íntegros ao Senhor, fiéis à palavra do Senhor. Da mesma forma, se nós voltarmos lá nos primeiros capítulos,
O Pedro escreve à igreja, lembrando essa igreja de quem eles eram, lembrando que eles eram eleitos e predestinados pelo Senhor, um termo aí complexo de explicar, mas que fala que, dizendo a eles que eles fazem parte de uma escolha soberana de Deus, feita antes da eternidade, da qual o homem não tem nenhuma participação, faz parte apenas da graça e da misericórdia de Deus. E esse povo deveria manter a esperança viva no seu coração de que eles eram o povo eleito do Senhor. Essa eleição deveria motivá-los a estarem íntegros e fiéis à presença do Senhor. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre manter-se em integridade. O mundo que nós vivemos hoje, ele é carente de uma ética. Nós estamos vendo aí na televisão, nós vivemos uma época chamada de pós-modernidade, uma época onde tem vários marcos de início desse período. Alguns o apontam aí ao pós-Segunda Guerra Mundial, onde os valores sociais e econômicos da sociedade eles foram abalados pelo pós-guerra, pelos ajustes do pós-guerra. Outros colocam esse período como a queda do Muro de Berlim na década de 80, aí, quem é um pouquinho mais velho lembra, em 89. Alguns colocam esse marco aí um pouquinho antes, na década de 60, com transformações econômicas e sociais, mas enfim, ainda não é possível estabelecer um período para a pós-modernidade, porque nós estamos ainda vivendo esse período. Mas tem vários marcos que estabelecem essa pós-modernidade, ou várias características, e uma dessas características é que os valores absolutos passaram a ser contestados. Não existe mais uma verdade absoluta, existe um relativismo, tudo depende do seu ponto de vista, tudo depende do grupo do qual você está inserido, e o resultado desse relativismo, dessa falta de valores absolutos, é o que nós vivenciamos aí na televisão. Leis que tentam abalar os alicerces da família, pessoas que fazem de tudo para se manterem no poder, não importam, os fins justificam os meios, não importa o que eu tenho que fazer para chegar ao poder, não importa o que se tenha que fazer para conquistar o sucesso. É o resultado do que nós estamos vendo hoje na televisão. Então o mundo carece de ética, e ética é um conceito, aí, uma palavra de origem grega, que se refere aos costumes ou práticas que são aprovados por uma cultura, normas que um indivíduo ou uma sociedade vive. Só que para nós cristãos, nós estamos inseridos dentro de uma ética cristã. E a ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Baseia-se no que a palavra de Deus ou a vontade de Deus estabelece para o cristão. A Bíblia apresenta um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus fiel. Tem vários atributos do qual esse Deus que nós servimos se apresentou aqui ao longo da Bíblia, e é com base nesse Deus que nós devemos estabelecer a nossa ética, o nosso comportamento. O tema central da mensagem de Jesus no Novo Testamento é o reino de Deus, e esse reino se expressa por uma nova realidade, quando a vontade de Deus é aceita pelo homem ou ela é imposta em todos os sentidos da vida. A mensagem de Jesus, no que ele mesmo diz em João 6, capítulo 38, ele próprio disse que: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A ética cristã então diz que não há uma separação do comportamento do cristão em relação ao mundo. Eu não tenho como separar a minha conduta cristã e a minha conduta quando eu saio daqui dessas portas da igreja. Ela é uma conduta só. Os meus valores são um só, a minha palavra é uma só, e a nossa palavra deve estar estabelecida dentro da vontade de Deus. E é justamente sobre essa ética, sobre essa
vontade de Deus é que Pedro escreveu a carta, a primeira carta aqui, ou as duas cartas de Pedro, dizendo para aquele povo que era perseguido, e a carta diz que era uma perseguição injusta, né? Uma perseguição ainda velada contra eles, mas ela era injusta. Mas ele orienta essa igreja para que eles se mantenham íntegros diante do Senhor, mesmo com toda a pressão e toda a perseguição que eles sofriam. E ele fala lá no começo, como eu já disse, a respeito a igreja era composta por cristãos, por judeus convertidos e por chamados gentios. Eram povos de diversas nações que haviam se convertido ao Evangelho e faziam parte da igreja do Senhor. E esses gentios, eles têm uma semelhança com a composição da igreja que nós vivenciamos hoje. São pessoas de várias denominações, de várias origens, de várias raças, né, de várias posições sociais, mas que compõem aí o corpo do Senhor. Eles eram chamados de forasteiros porque eles eram estrangeiros que habitavam uma terra estranha, já que eles estavam dispersos por toda a região da Ásia, onde Éfeso era a capital, e politicamente essa dispersão também, aqui se nós lermos todo o texto, diz que depois da morte de Estevão, em Atos capítulo 8, essa perseguição política e essa dispersão, ela foi intensificada. E quais são as recomendações que Pedro dá aos eleitos do Senhor, a esse povo que Deus escolheu para ser o seu povo desde a eternidade? No verso 8 aqui ele começa a dizer para eles: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Ele vinha dando uma série de orientações aqui para a família, para aqueles que eram servos, para os filhos. E aqui ele chega nessa palavra finalmente, dá a impressão que ele ia encerrar a sua carta, mas ele usa esse finalmente que tem o sentido de em resumo de tudo que eu falei para vocês. Aí ele começa a orientar. Finalmente o apóstolo conclui a orientação dizendo a eles para que eles sejam todos de um mesmo ânimo. A expressão tem o sentido de ter a mesma mente. Isso significa agir da mesma forma, agir em harmonia. A comunidade era formada por pessoas de várias origens, de várias nacionalidades, de várias regiões, mas o apóstolo Pedro lembrava a eles o que está em Filipenses, no capítulo 2:8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo fala que Cristo abriu mão da sua glória lá no céu e se colocou como servo aqui na terra, habitando a desonra desse corpo carnal, com o objetivo de servir a cada um de nós, servir as pessoas. E esse era o objetivo principal daquela igreja que tinha sido estabelecida e que passava por perseguição. O objetivo principal deles era que eles servissem, de que eles estivessem unidos em uma unidade, de um mesmo ânimo que era fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma que aquela igreja era chamada para viver no mesmo ânimo, em uma unidade, nós também, como igreja do Senhor, nós somos chamados para honrar a Cristo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós apresentamos aqui na casa do Senhor nessa noite, toda a nossa vida, ela deve estar baseada em honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor com as nossas palavras, honrar o Senhor com o nosso louvor, honrar ao Senhor com a ministração da palavra. Tudo que nós fazemos na vida, aqui na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, deve ter o objetivo de honrar o nome do Senhor. Toda honra e toda glória e todo louvor deve ser ministrado a Ele. Que nós diminuamos a cada dia e que o Senhor cresça na nossa vida. Essa era a primeira recomendação
que o apóstolo Pedro apresentava para a igreja. Vocês estão sendo perseguidos, mas a perseguição de vocês é para a glória de Deus. Cristo também foi perseguido, e vocês, como representantes de Cristo aqui na terra, também o serão. Está sendo perseguido? Honra ao Senhor, porque isso faz parte da glória dele. Muitas vezes esse é um processo, como eu disse aqui em uma outra ministração, isso tem falado bastante no coração, porque vira e mexe nós estamos sob perseguição, né? Não sei se acontece só comigo, mas às vezes eu já cheguei, confesso aos irmãos, a perguntar para Deus se era alguma coisa pessoal. É alguma coisa pessoal, Senhor, porque parece que sai de uma e entra na outra, né? Às vezes é a perseguição do colega do serviço, é a perseguição na rua. Um dia eu fui no clube com o meu irmão e nós estávamos saindo lá, isso já faz algum tempo, da aula de hidroginástica, e uma senhora lá que estava na hidroginástica cismou comigo também na hora de sair da piscina, e aí ela me ofendeu até porque ela estava perto da escada lá de acesso à piscina, e eu fui na escada e acho que a escada era dela e eu não sabia que era dela, né? E aí ela ficou brava porque eu pedi licença para sair, para passar na escada e tal, e eu saí, até falei pro meu irmão, puxa, acho que é perseguição, não é possível, né? Só acontece comigo. Mas desde essas perseguições menores até a perseguição maior, nós devemos honrar ao Senhor. Também me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, que nós estamos vendo o contexto do que está acontecendo lá no Oriente Médio, de todo essa situação que me fugiu da mente agora do país. Eu ia falar da Síria, onde uma série de muçulmanos estão se espalhando pelo mundo, e nós devemos lembrar que talvez isso ainda seja um prenúncio de uma perseguição muito grande que a Igreja do Senhor ainda vai passar. A Europa tem esse medo, alguns países da Europa têm fechado a sua fronteira com esse medo, que aquele radicalismo todo do Islã ainda se espalhe pela Europa. Talvez isso seja mesmo uma estratégia de expansão muçulmana pelo mundo. Nós ainda não conseguimos dimensionar isso ou mensurar isso, mas assim como Pedro falava do prenúncio de uma perseguição para a igreja do Senhor hoje, aqui no século XXI, também deve estar atenta para isso. Não sei se a igreja vai conseguir se manter íntegra a uma perseguição. Por enquanto nós temos a liberdade das portas abertas, de louvarmos ao Senhor, de andarmos na rua com a Bíblia, de professarmos a nossa fé. Às vezes essa perseguição que nós passamos é velada, como eu estou dizendo, né? Lá na minha atividade, na minha profissão, às vezes algumas pessoas subestimam os evangélicos, algumas pessoas desacreditam que a gente tenha mesmo uma posição firme quando for necessário ter. Talvez no serviço dos irmãos, os irmãos fazem pela mesma coisa, ou às vezes as pessoas não gostam mesmo porque nós temos a luz de Cristo na nossa vida, e quando nós chegamos em algum lugar, é denunciado o pecado, né? Tem uma mentira lá, e o ideal é que o servo do Senhor Jesus Cristo não compactue com a mentira, não compactue com o engano, não apoie lá o colega que tem uma vida dupla. E às vezes, mesmo que a gente não fala nada, ele se sente incomodado, né? Puxa, o irmão está aqui na sala, eu não vou falar isso porque o irmão está aqui, então você começa a ser um empecilho para tudo aquilo que acontece naquele lugar. Então essas perseguições também, elas vinham aqui sobre esse povo que Pedro escreveu a carta. Se nós voltarmos lá no capítulo 2, versículo 9, eles eram chamados de malfeitores, né? Eles não participavam do culto ao imperador, eles não participavam das festas que eram características do povo, eles não compactuavam com aquela cultura romana que era a cultura que dominava a região nesse período. Então eles incomodavam aquele povo, e da mesma forma nós nos dias de hoje incomodamos o povo que está no pecado, né? O povo que está longe de Deus, né? Mas a perseguição, como eu já disse, é para a glória do Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor quando nós somos perseguidos pelo nome dele. Ainda seguindo aqui, ele diz que sede compassivos, né? Ser compassivos
a origem dessa palavra, ela tem a nossa palavra empatia, ela deriva dessa palavra compassivo. Ela significa sofrer no lugar do outro. A empatia é se colocar no lugar do outro, me colocar no lugar do meu irmão. O autor de Hebreus, no capítulo 4:15, declara que o Senhor, o nosso Salvador, se compadeceu das nossas fraquezas. Foi a misericórdia que trouxe o Senhor Jesus a morrer lá na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, e se compadeceu de nós. E da mesma forma nós devemos nos compadecer da fraqueza dos nossos irmãos. Naqueles momentos de perseguição que eles passavam, talvez alguns irmãos fossem mais perseguidos do que o outro. Talvez algum irmão sofresse algo pior do que o outro. E Romanos 12:15 diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu deixo uma pergunta reflexiva para nós nessa noite. Será que nós temos cumprido a palavra do Senhor nessa parte? Nós realmente nos compadecemos pelos problemas dos nossos irmãos? Nós realmente nos sentimos incomodados quando alguém, talvez alguém que está aí sentado no banco do teu lado, esteja passando por uma dificuldade? Será que você se compadece mesmo? A nossa função como igreja é ajudar no que for necessário, e principalmente ajudar em oração. Não é dizer que está orando, não, né? Estou orando por você, meu irmão. E aí eu entro no carro e antes de chegar na esquina eu já não lembro mais nem o nome do irmão que eu cumprimentei. O objetivo do Senhor é que eu tenha um coração compassivo mesmo, que eu me incomode por aquele que passa necessidade, que eu me incomode com a perseguição daquela pessoa lá no serviço, que injustamente pode estar sendo perseguido. E se eu tiver condições de intervir para que a perseguição contra ele cesse, é o meu dever como cristão. Esse é o nosso dever. Não participar das perseguições, não subjugar os nossos irmãos, ou termos aquela inveja, né? Aquela inveja do sucesso do irmão, ou aquela alegria quando o irmão está passando por uma dificuldade, ou quando nós ficamos sabendo que ele tem algum tipo de constrangimento ou algo que o incomode na vida. Nós estamos realmente fazendo o papel de igreja do Senhor? Nós estamos seguindo a ética cristã? Sim. Pedro disse para aquela igreja naquele período que eles deveriam ser compassivos. Se os irmãos estão aí passando perseguição, ore por ele, ajude. Se ele tiver alguma dificuldade que você tenha condições de ajudá-lo, ajude. Não negue isso. Esse é o papel cristão. Da mesma forma que o Senhor foi compassivo conosco, nós também devemos ser com os irmãos. Além disso, ele ainda no verso 8, ele começa a dizer: entranhavelmente misericordiosos. É uma orientação aqui que ela tem relação com o compassivo, né? Não tratar a outra pessoa com a mesma, não pagar com a mesma moeda, né? Indiferente do mérito da pessoa, indiferente se ela merecer ser ajudada ou não, eu devo ter esse ânimo de ajudar. É o que diz a palavra do Senhor. E também essa palavra misericordiosa, ela tem o sentido de gentileza, né? Mesmo aqueles que o perseguem. A igreja do Senhor, ela tem a obrigação de ser gentil, tanto com os irmãos em Cristo, como com aqueles que não professam a mesma fé, e mesmo que sejam os perseguidores. Essa é a vontade do Senhor para nós. É fácil fazer isso? É fácil? Não. Perseguir com certeza não, mas é a vontade do Senhor. E além disso, ele ainda fala que os irmãos deverão ser afáveis, né? Deverão amar os seus irmãos. E essa palavra aqui, que ele fala amando os seus irmãos, é a que tem origem a palavra do nome da nossa igreja, da palavra Filadélfia, né? É o amor que um irmão tem pelo outro. Talvez aqueles que sejam filhos únicos não tenham a impressão do que é esse amor, né?
o que é você amar o seu irmão, mesmo quando você briga com ele. Com certeza eu já briguei com meus irmãos, faz parte. Às vezes tem uns estranhamentos lá que a gente tem que ajustar algumas coisas, né? Em alguns momentos eu já deixei aí a minha irmã magoada comigo por um tempo, né? Por questões familiares lá que tem que ajustar, mas faz parte. Só que mesmo assim a gente continua amando. A gente promete que não vai mais olhar na cara, que não vai mais fazer nada por ele, nunca mais eu vou olhar. Mentira, porque é sangue, né? Você vai amar, você vai fazer sim. Da mesma forma na igreja do Senhor, por meio de Cristo, todas aquelas pessoas de nações estrangeiras passaram a ser irmãos. Todos fazem parte, compartilham o mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Purificou de todo o pecado, trouxe uma nova vida, e é essa mesma conotação que nós temos como igreja do Senhor. Essa pessoa que está sentada aí do seu lado, que talvez você nem sabe o nome, ele é seu irmão em Cristo. Então ele deve ser amado assim com amor incondicional. Quando o irmão usa aquela camisa nova que você nem usou ainda, você fica com raiva dele. Eu já fiz isso com o meu irmão, viu? Quando a gente morava na mesma casa. E nós temos um gosto parecido aí para algumas roupas, a exceção que ele gosta de vermelho e eu não gosto de vermelho. Eu prefiro o azul, né? Mas ele, quando não era camisa vermelha, de vez em quando ele comprava e deixava lá. Quando ele voltava, a camisa estava no cesto para lavar. Às vezes ele ficava bravo comigo, não batia porque ele é bem mais forte do que eu, né? Era na época, ainda continua sendo, né? Mas ficava bravo, dava bronca, ficava uns dias de cara virado, mas a gente voltava a se falar, voltava a se amar. Da mesma forma é aqui na casa do Senhor. De vez em quando a gente se estranha com o irmão, né? O irmão olha do jeito que ele não deveria ter olhado, de vez em quando ele fala algo que ofende, às vezes a gente está muito sensível, mas nós devemos perdoar esse irmão. Nós devemos amar esse irmão com amor incondicional. Nós devemos ter esse irmão no nosso caderno de oração. Nós devemos lembrar que nós somos filhos do mesmo Pai, Deus Todo-Poderoso, e nós somos irmãos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos ter o amor que nós falamos, esse amor filhos, né? Esse amor de irmão, que é um amor incondicional. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Da mesma forma, esse amor, ele é tão intenso, né, que a gente lendo aqui em Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É esse o amor que Deus quer de nós. Que nós tenhamos o irmão que está aqui ao nosso lado maior honra do que a nós próprios. Esse é o objetivo do Senhor. Amém? Também ele diz aqui no final que uma recomendação, a minha tradução está um pouco diferente de algumas palavras que eu li em uma outra tradução. Ele recomenda para que aqueles irmãos, mesmo passando por perseguições, que eles fossem humildes. E a humildade é ser amável de mente, é justamente fazer o que o amor filhos fala, né? Honrar o irmão, considerá-lo superior a si próprio e não pensar também de si próprio mais do que convém. Não se achar demais, né? Não achar que é muito inteligente, que é muito capacitado, que é muito bonito, porque tudo